Rapá. Rapá. Tá bom, rapá? Hoje eu estou aqui. Ai, é sério mesmo? Achei que eu tava ali. Tá bom. Hoje, sei lá, eu tô meio brisolado hoje. Hoje eu estou aqui pra continuar a série de curiosidades sobre os filmes do Flippa Clip. Bom, eu já fiz um vídeo sobre as curiosidades de Volta ao Mundo com Prima AI e um vídeo sobre as curiosidades de Os Insetos. E na sequência, o próximo filme é Os Elementares. Então, vamos agora falar das curiosidades sobre o filme Os Elementares. CCC, curta, comenta, compartilha, se inscreva nesse canal e vamos começar o vídeo. É porque eu ia rotar, mas não saiu o som aqui, eu tive que fingir aqui. Mas primeiro vamos falar da origem do filme. De onde surgiu a ideia para Os Elementares. Eu não lembro o mês exatamente, mas foi ali por volta de julho ou agosto de 2018. Ali na metade do ano, né? Onde o inscrito William Marcelo, né? E sim, foi mais ou menos nessa época que eu comecei a ganhar inscrito mesmo, né? Tudo por causa de A Revolta do Dragão, que eu havia feito alguns meses antes. E um dos primeiros inscritos desse canal, que agora tá sumido aquele safado, William Marcelo sugeriu a ideia pro filme Dos Elementares. Ele sugeriu um filme para ser feito no Dia das Crianças, né? Um filme com brinquedos mesmo, né? Sobre jovens que se tornam os 4 elementos da natureza, né? E eu pensei, como seria muito difícil fazer isso em filmes com brinquedos, então eu fiz um filme do Flippa Clip mesmo. Eu fui lá responder o comentário dele, pode deixar que eu vou fazer esse filme. Depois que acabar os insetos, eu vou fazer os elementares. Daqui eu ainda não tinha começado a fazer o filme dos insetos nessa época, mas né, eu ia começar, né, já seria o próximo filme. Depois que acabasse o filme dos insetos, né, eu ia esperar até o início de 2019 para começar os elementares. A proposta era começar a fazer os desenhos do filme em 2019 mesmo, né? Mas eu não esperei muito, comecei a fazer em 31 de dezembro de 2018 mesmo. E a primeira parte do filme Os Elementares foi lançada no dia 3 de janeiro de 2019. Enquanto a última foi lançada no dia 25 de maio de 2019, obviamente. Com o filme tendo, assim, no total 5 meses de produção, né, para ficar pronto. E que deu ao todo 1 hora, 2 minutos e 26 segundos, sendo o menor filme do Flippa Clip na época. Enfim, agora vamos para as curiosidades sobre Os Elementares. Primeiramente, o nome dos personagens. Da onde eu tirei o nome dos personagens? Apesar de serem nomes comuns, eles têm uma origem por trás, sim. O que tem a ver com seus elementos futuros. O que também, né? Que também fica explícito na caracterização, né? No estilo de cabelo e nas roupas que eles vestem. Basicamente, pro nome dos personagens, eu peguei o nome de cada elemento em português e em inglês. Coloquei a primeira letra de cada um nome e um sobrenome. Nome, o elemento em português, sobrenome, elemento em inglês. Ou seja, fogo, Félix. Fire, Falqueto, Félix Falqueto. E na caracterização do Félix podemos ver que ele tem um cabelo arrepiado e pontudo, né, que lembra fogo. Enquanto sua camisa é preta, como se fosse alguma coisa queimada. E, obviamente, tem um desenho de fogo nela, né, então não tinha nem como esconder. Tomás de Assis. Bom, Tomás tem um T de terra, enquanto de Assis tem um D de dirt, terra em inglês. Além disso, seu cabelo é verde. Não, o cabelo é verde. Seu cabelo é pontudo também, né? E um pouquinho arrepiado, lembrando grama. E duro, né? Duro como se fosse terra mesmo. E obviamente ele usa uma camisa verde, lembrando as plantas, né? Alana Vieira. Sobre o nome da Alana Vieira tem um fato interessante aí, né? Porque Alana é água, né? Então, né? E Vieira, né? Água em inglês é water. Né? Water é com W. Mas como eu não achei nenhum sobrenome com W, então eu coloquei o V mesmo, que é a letra mais próxima, né? Então ficou Vieira. Aí ficou Alana Vieira. E obviamente ela também tem um cabelo liso, né? Liso como a água. Uma camisa azul com um desenho de um peixe. E André Almeida. André com A de ar, né? E Almeida com A de air.
ar em inglês, né? Também tem esse cabelo crocradinho aí, lembrando nuvem, né? Que apesar das nuvens serem feitas de água, né, representam o ar também de alguma forma, né? Ou pode ser uma fumaça também, como quiser interpretar, né? E a camisa é branca, né? Já que ar não tem cor, e a cor mais próxima de algo que não tem cor é o branco. Então, se você viu o filme, você lembra que do começo até a metade do filme, esse personagem aqui é chamado de Morte. Mas no final do filme ele é chamado de Submundo. E por que isso acontece? Porque originalmente eu ia chamá-lo de Submundo, esse seria o nome dele, né? Mas por algum motivo eu achei que isso ia ficar muito ofensivo na época e eu troquei o nome dele pra Morte mesmo. Mas depois no final, vai Submundo mesmo, Submundo é muito melhor. E tá aí o Submundo, o vilão de Os Elementares. E que eu também considero o melhor vilão que eu já fiz, cara, nos filmes do Flipper Clip. Eu acabei de ter uma ideia aqui. O que vocês acham de eu fazer uma tier list de vilões do canal? Aí, interessante, hein? Acabei de pensar nisso agora. Se o computador aguentar. Além disso, no filme, ele se transforma em uma forma humana que se chama Mário da Silva. E o que significa Mário da Silva? Mário com M de morte e Silva com S de submundo. Olha aí. E além disso, seu visual também foi inspirado no Rei de Chifres, vilão do filme O Caldeirão Mágico, de 1985. E ele não foi o único personagem inspirado em outro, já que a natureza teve seu visual inspirado na Te-Fiti, de Moana, Um Mar de Aventuras, de 2016. Deve ter reparado que os pais do Félix Falqueto não aparecem no filme. E por quê? Porque digamos que eles deixaram de existir, né? Mas isso não significa que eles não apareçam no filme, até porque existem fotos deles espalhados pela casa do Félix. Por exemplo, na primeira cena que ele aparece, temos aqui a foto da metade da cara do pai dele, ó. Não dá nem pra ver direito. Enquanto uma foto da mãe aparece nessa outra cena. E pelas características faciais, né, o espectador pode deduzir que ela seja a filha da avó do Félix. Ou seja, a Dona Gertrudes é sua avó materna. E sim, ela se chama Gertrudes, o mesmo nome da tia do Primaiai, né? Além disso, esse vestido aqui amarelo com algumas manchas marrons, né? É uma homenagem, né, a alguns vestidos que eu desenhava antigamente. Às vezes eu desenhava umas velhas, desenhava exatamente esse mesmo padrão de vestido aqui. Eu fiz essa homenagem aí, né, no filme dos Elementares. Aliás, a Dona Gertrudes, ela troca de vestido pelo menos umas 4 vezes no filme. Na primeira cena, onde aparecem Félix, Tomás e André na sala de aula, tem um outro aluno sentado aqui atrás que só aparece os pés. E dá pra ver que ele tem um sapato preto e vermelho, ou seja, o sapato do Flamengo. E por que ele tem o sapato do Flamengo? Porque quando eu estava fazendo esse desenho aqui, meu primo tava junto, né? E ele é flamenguista e quis pintar o sapato dele com as cores do Flamengo. Porque, né? Aí tá aí, ó, o flamenguista aí atrás. Ô, rapaz, é o Zarubu. Félix e Tomás vão para a diretoria. E lá conhecemos o diretor da escola, diretor chamado João da Silva, ou seja, um nome completamente comum. Enquanto naquela outra cena mostraram ele apenas de terno e gravata, aqui vemos que ele só tá arrumado por cima. Na verdade, ele trabalha de bermuda e chinelo mesmo. Isso é uma referência ao Jornal Nacional, onde o William Bonner disse que trabalhava de bermuda mesmo, colocava o paletó e o terno e embaixo era a bermuda mesmo. Por quê? Porque só aparecia a parte de cima dele, então não precisava de calça. Aí eu fiz uma referência aí, ó. Referências ao Jornal Nacional. Porque vocês dois são apenas dois bestinhas ignorantes. Senhor, ai, você me deu um susto. Desculpe. Sim, em Os Elementares temos a primeira aparição desse cara que aparece com a cabeça do lado da parede. Eu fiz esse personagem aleatoriamente para essa cena do filme e ele acabou virando uma piada recorrente em todos os filmes. E o nome dele foi revelado pela primeira vez em Os Insetos 2, onde ele se chama John. John, traga uma poção para o Emerson. Uma poção, é? Olha, vocês dois estão convidados para minha festa de aniversário. Uma festa fantasia. Vai ser na minha casa. Endereço no bairro ali do lado ali. Sim, esse é o nome do bairro. Bairro ali do lado ali.
Originalmente, os pais dos outros personagens iriam aparecer mais no filme, né? Teriam até cenas importantes com eles. Porém, eles ficaram meio de lados no meio da história, só aparecendo, né, em algumas cenas. Por exemplo, o pai da Lana, que teria um conflito aí no meio do filme, né, que ele é um alcoólatra. Mas esse conceito foi abandonado durante o filme, né? E ele até aparece em algumas cenas ali, né, com certas piadas ali. Também temos a mãe do André, né, que só aparece em 2 cenas no filme. E originalmente teria uma história maior nela, né, que ela seria uma mãe meio irresponsável, né, já que ela se tornou viúva recentemente e teria que cuidar de tudo sozinha, né. Aí teria este conflito dentro da trama. Enquanto Tomás, né, cuidado pelo seu irmão, que é um bandido, né, e ele só apareceu nessa cena do filme mesmo. Inclusive, ele até tem uma tatuagem escrito Thug Life no braço. Ou seja, vida de bandido. Mas ele só apareceu nessa parte mesmo e depois ele foi completamente ignorado durante a trama. Nesta cena, Submundo está consultando seu espelho mágico para saber o que deve fazer, né? E obviamente o espelho mágico foi inspirado no espelho da Branca de Neve e os Sete Anões. Tem até uma maçã aqui em cima, uma maçã. E sim, digamos que eu estava assistindo alguns filmes da Disney nessa época e tem algumas referências aí. Como, por exemplo, o Félix usando uma fantasia com o chapéu do Pinóquio para ir para a festa fantasia. Outras referências incluem esse palhaço usando o chapéu do Dumbo, né? No filme Dumbo existem os personagens palhaços, né? E este, ironicamente, está usando o chapéu do Dumbo, né? O John está aqui de novo, ele também foi à festa fantasia. Olha ele aí! Olha ele aí! Além disso, temos esse cara que foi à festa fantasia de fantasia. Ele foi com a roupa do Mickey de fantasia. E aleatoriamente temos aqui um cara vestido de banana. O Homem Banana. E sim, isso foi uma clara referência ao meu vídeo especial de 200 inscritos. Eu tô comendo uma banana, gente. Gente, eu tô comendo uma banana. Temos uma pequena cena em flashback mostrando como o pai da Lana e sua mãe se conheceram. E nessa cena mostra que a mãe da Lana é de origem portuguesa, né? Era de origem portuguesa. Mas especificamente da cidade de Porto. E portos são lugares onde saem e entram as embarcações de navios e isso só aumenta mais a relação da Lana com a água, né? Olha como que essas coisas se conectam aí, ó. Bom, Mário da Silva havia disfarçado lá, né? Quer dizer, o Submundo disfarçado do Mário, disfarçado de outra coisa lá, né? Ele estava lá com um corvo que, estranhamente, ninguém estranhou o fato de um cara entrar com um corvo de verdade numa festa fantasia, né? Nem tem corvo no Brasil, cara. Mas aí mais tarde descobrimos que aquele corvo era o Plasma disfarçado. O Plasma é esta criatura aí, né? O capanga do submundo que pode se disfarçar de qualquer animal que quiser. E por que esse nome? Plasma. Bom, Plasma tem uma origem bem simples, né? Plasma significa criatura em grego. Ou seja, ele é uma criatura. Não, seu burro. Um inseto. De preferência uma pulga. Você vai ser a minha pulga atrás da orelha, que vai me soprar as respostas. Isso é uma clara referência à expressão com a pulga atrás da orelha, né? Isso aí tá meio óbvio, vai. Aqui tá meio difícil de ler, mas podemos ver, né, que o nome da professora é Oberlinda G. Martiniano. Sim, Oberlinda é o nome que eu peguei aleatoriamente. Eu não sei nem se existe, pra falar a verdade. Agora, isso contraria completamente a afirmação mostrada em outro projeto onde ela aparece. No filme Perdido de Natal que eu fiz lá no final de 2019. Onde nesse mural de créditos aqui temos as iniciais MG, que seria Maria Gonçalves, que seria o nome da professora nesse período, ao invés de Oberlinda Gonçalves. Ou seja, acho que ela mudou de nome, né? A primeira pergunta da prova é quantas células tem uma bactéria? A resposta correta seria a letra A. As bactérias possuem apenas uma célula, sendo seres unicelulares. E obviamente o André, o nerdola da sala, só para a resposta pro Félix, né?
fazendo aqui a letra A em libras. Ou seja, ele lhe dá a resposta em libras, línguas de sinais brasileiras. Enquanto a segunda pergunta é uma pergunta sem resposta, que a professora botou de sacanagem mesmo, né? Quantas células exatamente tem um ser humano? Temos letra A, 1 milhão, letra B, 1.000.001, letra C, 17. E a letra D não tá dando para ver aqui, obviamente, né? Mas, obviamente, essa pergunta não tem resposta porque nem todos os seres humanos possuem o mesmo número de células, né? E só para modo de curiosidade, possuímos cerca de 37 trilhões de células no corpo. Ou seja, muitas células. É batata frita? Não, é abóbora. Não, eu não gosto de abóbora, não. Piadas internas. Olha ele aqui de novo. Daí o submundo prepara um bolo com pó de cogumelo pra ele e ele fica completamente alucinado e vendo várias coisas aleatórias, né? E pelo visto o cara fica tão alucinado que ele até confunde o nome dos caras. Então, Mário. Quer dizer, Tomás. Daí o Félix chega em sua casa e encontra uma cena completamente... Melhor deixar isso pra lá. Rapaz. Temos aqui uma referência a um curta da Disney da Baleia Cantora. Depois de encontrar uma véia tomando banho no seu banheiro, né? Ele já saca logo uma venda e bota nos olhos, o que é uma clara referência ao filme Bird Box, que tinha acabado de lançar na época e era um grande sucesso, obviamente, né? Aí Félix está dormindo e tem um pesadelo com o submundo. Né? Com o Mario, né? Ele sonha que ele vira um demônio, né? O submundo. E aparece essa floresta aqui, ó. Vou desdar zoom pra vocês verem melhor. Desdar zoom não, flash, né? E dá pra perceber alguma coisa? Tem um zoom Mickey aqui escondido nas plantas, olha. Daí chegamos à tão esperada cena onde os personagens ganham seus poderes de elementos. E cada um deles deve passar por um desafio. Né? O Tomás deve passar por um desafio, né, dentro de uma caverna subterrânea para pegar seu elemento de terra. E lá ele tem que fugir de uma pedra gigante rolando, o que é uma clara referência aos filmes do Indiana Jones. Também tem uns outros erros bem grotescos no filme, né, que é uma coisa que eu esqueci durante o filme, que na primeira cena que o André aparece como elemento de ar, ele aparece com asas de anjo, né? Mas pelo restante do filme as asas somem. As asas só aparecem nessa cena e em outra um pouco mais à frente e depois elas somem no resto do filme. E por quê? Porque tinha um tempinho que eu tinha feito essa cena e eu esqueci das asas dele. É exatamente isso, eu esqueci que ele tinha asa. Fazer o quê? Ele ficou sem asa mesmo, né? Coitado. Daí os elementares são descobertos, né, pelo mundo todo. E lá eles fazem uma reunião com cada representante, né, com um representante de cada país do mundo. Isso é uma referência ao filme Bernardo e Bianca, a Sociedade de Resgate. Nossa grande missão é salvar ou socorrer. Quem de nós precisar, ajudamos com prazer. Vai cantar, passa. Pardon, monsieur, mas eu acho que esses super-heróis não vão salvar nada do mundo. Perdão, senhor, eu acho que eu discordo da ideia deste francês, senhor. Clássica rivalidade entre Inglaterra e França. Yeah, time is money. Oh yeah. Super Sam. O Chapolin. Você não é o Chapolin Colorado? Certainly not. Mr. Super Sam. Super Sam. Oh, yeah. Time is money.
Daí o submundo fica muito bravo com o Plasma. Ele vira este ser aqui, né? Que faz uma referência ao Nosferatu, personagem do filme de 1922. Mas também a posição do cara bebendo água. Mas o que é isso, gente? Tá. Daí o submundo, percebendo, né, que eles se tornaram super-heróis, ele decide dar outro golpe. Ou seja, ele sequestra a avó do Félix. E antes de levá-la para seu covil mal-assombrado, ele lhe faz a saudação vulcânica de Star Trek. Essa saudação aí, que faz assim. Porém, como ele só tem 4 dedos, não ficou muito bom, não. Quando o Plasma é demitido pelo submundo, ele decide viver como algum animal aleatório, né? Normalmente. Depois de tentar vários animais e não ter dado certo, ele tenta viver como uma ostra. E essa ostra é pega por este senhor idoso aqui, ó. Que é personagem de outro filme aqui do canal. Filme que até esse momento era desconhecido pelos inscritos desse canal aqui, até porque ele foi feito no Matheus Mixtube. Lá no início de 2018. Ele é o barman do filme O Prefeito. Ora, mas pensa em todo mundo aqui. Pensa em mim, pensa nos meus clientes, pensa no Edinho. Daí o Plasma é descoberto por um cientista e ele meio que vira uma atração de circo, né? Aí o cara está apresentando o Plasma, né, um ser que pode se transformar em qualquer animal para entreter o público. E aqui embaixo temos aqui as iniciais FCB, ou seja, Filmes com Brinquedos, o nome do canal na época. Olha só. É uma velha mendiga que viaja muito. Observe. O André conta suas histórias soprando uma fumaça, assim como Chicó de O Alto da Compadecida. Oxe, fuleiragem. Quando foi que já me viu mentindo? Nunca vi, só ouvi. Eu devia estar lá pra ver. A mentira? Não, homem. As placas. Daí eles vão pra casa da minha tia, lá em Olinda. Eles vão até a Catedral de Olinda, em Pernambuco, onde lá nas escadas vive a senhora mendiga que vive alimentando os pombos. E esse fato de ter uma mendiga alimentadora de pombos nas escadas de uma catedral foi completamente inspirado no filme Mary Poppins. Vem aos pombos alimentar, vamos ouvir a velha falar. E a velha revela que o castelo do submundo fica no Acre. Uma clara referência às piadas, né, de que o Acre é o lugar das coisas estranhas. E é lá onde mora o demônio. Temos aqui a primeira vez que o André aparece translúcido, né? Até esse momento ele era de um branco opaco, mas a partir desse momento ele ficou translúcido. Por quê? Porque eu tinha acabado de descobrir a função, né, de deixar personagens, né, e objetos translúcidos. É só pegar a borracha, diminuir um pouquinho a opacidade e passar por cima do desenho. Aí deixa ele meio transparente, vamos por assim dizer. Mas isso não dura muito, já que é nessa cena que eles ganham seus novos poderes e novas habilidades. E cada uma delas envolvendo um acidente natural, né, relacionado ao elemento. O terra vira o terremoto. Água vira tsunami. O fogo vira o vulcão. E o ar vira o furacão. Plasma. Submundo. Plasma. Submundo. Plasma. Submundo. Plasma. Eita. Referência a Madagascar. Alex! Forte! Alex! Forte! Alex! Forte! Alex! Forte! Ai, que meleca! Agora vem pra luta que é só tapa de qualidade monstra. É só tapa. Só tapa. Só tapa de qualidade monstra.
Essa eu não preciso nem dizer de onde vem, né? Professor Girafales, Dona Florinda, que milagre aparecer por aqui. vim lhe trazer este pequeno presente. Ai, o senhor não devia ter se incomodado. De maneira alguma. Vamos entrar para tomar uma xícara de café. Não seria muito incômodo. Ai, de maneira alguma. Queira entrar, por favor. Depois da senhora. Ai, obrigada. Enfim, daí o submundo faz a avó do Félix deixar de existir também, né? E no seu velório temos aqui uma foto dela com seu ex-marido, ou seja, o avô do Félix. Agora eu quero que você me responda uma pergunta. Por que o marido da viúva não pode se casar de novo? Responde nos comentários. Tá todo mundo aqui no funeral. A mãe do André, inclusive, né? Eu não vou nem comentar. Como vocês se lembram, no final do filme, o submundo tira os poderes de todos eles. Mas temos um pequeno erro nessa cena. Na verdade, um grande erro nessa cena. Já que o submundo hipnotiza o Tomás para ele, né, usar seus poderes de terra e derrotar os outros, né? Obviamente sendo controlado pelo submundo. Só que o único problema é que o submundo tinha tirado os poderes dele. Como é que ele tá usando os poderes que ele tirou? Enfim, acontece, né? Enfim, a última cena do filme se passa 5 anos depois do filme, né? E mostra o casamento do Félix e da Alana. E eles se casam numa igreja que, adivinha só, é o antigo covil do submundo. Você transformar o castelo do submundo numa igreja. Olha aí. Fazer o quê, né? Enfim, este foi o vídeo. CCC, curta, comente, compartilhe, se inscreve nesse canal e até o próximo vídeo. No próximo vídeo dessa série aqui vamos falar as curiosidades sobre o filme Casuar. Olha aí, esse vai ser interessante, hein? Casuar. Então, adiós.